Olá, influenciadores do reino. Esse é o sexto episódio da nossa série Morrendo para Mim Mesmo. Na nossa jornada como influenciadores do reino, um dos nossos maiores desafios quando estamos nesse processo de um novo nascimento, morrendo para mim mesmo, é entender a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? E no meio desse processo, essa nova jornada, muitos de nós nos perdemos em duas perspectivas. Uma é quando a gente se prende em doutrinas e na lei, então a gente se perde com regras. E outra perspectiva é quando a gente vai para olhar para a graça de Deus como se fosse uma graça barata e perdendo esse foco do que é a graça de Deus. E qual que é a receita, segundo a palavra de Deus, para viver a vontade de Deus? A resposta está em Gálatas, do livro capítulo 5, do versículo 22 ao 25, que diz assim: Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. O que esses frutos do Espírito têm a ver com a vontade de Deus para nós? Eles são acessíveis no nosso novo nascimento. Quando a gente morre para nós mesmos, esse novo processo, então a gente tem esses frutos. E eles têm uma ordem que vão acontecendo. Então ali tem o fruto do Espírito é o amor, depois vai gerar alegria, e a alegria vai gerar a paz, e a paz vai gerar a sua paciência, e a sua paciência vai gerar amabilidade, que é a sua gentileza, e a sua gentileza vai gerar bondade em você. E por meio da sua bondade, você também vai ter fidelidade. E a sua fidelidade vai gerar em você a mansidão. E essa mansidão vai gerar em você o domínio próprio. Então, quando a gente está vivendo esses frutos do Espírito, que é a vontade de Deus para nós, no versículo 23 diz que contra essas coisas não há lei. Significa que quando a gente vive isso, a gente não depende mais da lei para ser guiado. Porque isso vai acima da lei. Tudo que a lei tenta levar a gente, por meio dessa força que ela não consegue dominar a nossa carne, os nossos instintos, os frutos do Espírito produzem isso em nós. Então ele está acima da lei. E já no 24 diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Isso significa que automaticamente quando a gente se entrega para Cristo Jesus, a gente já morreu para nós mesmos. O nosso velho eu já não vale mais. São novas regras. Essas regras não é a lei, porque, como foi dito, os frutos do Espírito eles estão acima da lei. Não há necessidade da lei quando você vive os frutos do Espírito. E já que vivemos no Espírito, como é dito no 25, andemos também no Espírito. E quando Paulo diz isso, quer dizer que agora que você já é salvo, né? Você não tem que ficar só nessa, porque agora eu fui salvo pelo Espírito da graça e tornar a graça barata. Você invalidar o sacrifício de Cristo, que é para uma nova vida. E é essa nova vida que é andar no Espírito, exercitando e praticando os frutos do Espírito, que estão acessíveis a nós por causa dessa graça, por causa desse sacrifício de Cristo. Se essa palavra fez sentido para você até aqui, compartilhe conosco nos comentários. Se você tem um testemunho ligado a esse tema, compartilhe também ali com a gente a sua história, para nos abençoar. Não perca essa oportunidade e também já aproveita, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Sofremos procurando entender a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para mim nesse momento? Para que direção que eu vou? A gente sabe que a lei, toda ela, todos os mandamentos se resumem no principal mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E quando a gente fala dos frutos do Espírito, ele também resume todas as nossas ações, todas as direções que a gente precisa se fazer nos frutos do Espírito de Deus. Então, quando você pensa que direção tomar, a sua resposta está aí. Porque não é sobre emoções. Deus não é um Deus misterioso que você precisa de uma direção, mas ele vai ficar fazendo mistério para que você fique sofrendo encontrar essa direção. Não. Tudo o que você precisa saber para você viver nesse momento da sua vida já foi revelado a ti. E a palavra é a revelação de Deus para você. Os frutos do Espírito são uma direção para você, no que você tem que trabalhar em si, para como você vai aplicar isso no seu ministério. E é nisso que você vai testemunhar que você é um seguidor de Jesus, que você é real. Porque não é os seus talentos, não é os dons sobrenaturais. Lembra a história de Balaão? Ele era um profeta.
Ele tinha todos os dons. Ele nunca errou uma profecia, ele tinha autoridade, ele teve até experiências de contato com Deus, revelações extraordinárias. Mas ele era tido como alguém falso. E por que ele era falso? Porque ele não tinha o fruto do Espírito de Deus. O coração dele estava corrompido, o coração dele estava vendido. E é por isso que não existe lei que se oponha aos frutos do Espírito, porque eles são a própria essência de Deus. E é nisso que se resume o nosso evangelho, a nossa vida com Cristo. Um posicionamento que não depende de emoções, mas sim de uma consciência clara do que devemos fazer. É sobre isso que é citado em vários momentos que Jesus fala sobre a diferença das ovelhas e dos bodes. É nisso, Deus nos dá liberdade para escolha. E a vontade de Deus para nós é essa, uma vida de escolhas consciente e renovada em Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus para nós. E agora eu vou orar aqui com você para a gente encerrar esse momento. E você guardar no seu coração que a vontade de Deus para você é esta. E juntos prosperarmos, gerando os frutos do Espírito. E esses frutos não é a obra. Lembra, como a gente falou, não é a obra. Como foi dito nos outros episódios a respeito da igreja de Éfeso, não é sobre obras. Começa aqui no coração, os frutos do Espírito. Senhor, eu apresento para você essa pessoa que está te ouvindo aí. Apresento o nosso coração para ti, para que a gente prospere na sua palavra, Senhor. Ouvindo a sua vontade, entendendo a sua vontade, com clareza, com maturidade, prosperando nos frutos do Espírito que o Senhor tem para a gente, Senhor. Que está ali, como o amor, Senhor, que a gente precisa ter pelas pessoas, a paciência que a gente precisa ter, muito mais do que a própria esperança, porque a paciência nos ajuda nisso. Ajuda a ter uma esperança forte, uma fé forte, ajuda a gente a ter maturidade para lidar com o processo, Senhor. Que a gente tenha gentileza para lidar com as pessoas no nosso ministério, gerando frutos, dos frutos que o Senhor já nos deu, papai. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa palavra. Te agradecemos em nome da sua glória, Jesus. Amém!